Olá, quinta-feira, 6 de agosto. Hoje nós vamos conversar com o professor Juarez Xavier sobre as medidas que a Unesp deve adotar para discutir o racismo na universidade. Você vai ver também. Combate ao HIV. Agora, qualquer pessoa que passar por uma situação de risco tem acesso a medicamentos anti-AIDS na rede pública. E hoje a gente dá uma dica de um passeio cultural rico em histórias. É o Museu do Café, na Fazenda São João. Desde o fim de julho, o Ministério da Saúde aprovou um novo protocolo para o uso de medicamentos que podem evitar o contágio pelo vírus HIV. Agora, qualquer pessoa que passar por uma situação de risco pode receber o coquetel anti-AIDS. A profilaxia pós-exposição consiste em um coquetel de medicamentos para evitar que o HIV se instale no organismo após um possível contato com o vírus. São consideradas situações de risco a violência sexual, relações sexuais sem proteção e acidentes ocupacionais, como médicos e enfermeiros que tiveram contato com o sangue de pacientes com AIDS. Antes, o recomendado era a indicação de medicamentos diferentes para cada situação. Agora, desde julho, o tratamento foi unificado. O objetivo é facilitar o acesso a essas medicações e evitar o avanço da AIDS no Brasil. Em Bauru, existem 2.160 casos de AIDS registrados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Dependendo da situação, era um tipo de coquetel, dependendo era outra. Hoje, o coquetel é o mesmo para toda situação de exposição, tanto sexual como ocupacional. Antes, era principalmente 2 coquetéis, né? Um deles era o Caletra, o outro era o Biovir. Hoje já tem uma tendência maior de ser o Tenofovir, que é uma medicação com menos efeitos colaterais e até mais fácil de ser tomado. Conhecidos como pílulas do dia seguinte de prevenção à AIDS, os comprimidos devem ser tomados durante 28 dias. Em Bauru, quem se expôs a uma situação de risco deve buscar o centro de testagem e aconselhamento para fazer os exames necessários. Quanto mais próximo da situação de risco ele tomar, mais eficaz é essa medicação. Tem uma indicação de preferencialmente nas 2 primeiras horas, até 72 horas depois. E uma vez que ele tomou rapidamente a medicação e seguiu corretamente o tratamento, as chances de AIDS são nulas? Não, são menores, diminui bastante o risco de se adquirir o HIV. Apesar da existência desses medicamentos, a melhor maneira de prevenir a AIDS ainda é evitar as formas de contágio. Por isso, é fundamental usar preservativo em qualquer tipo de relação sexual. Evitar o compartilhamento de agulhas e seringas, que devem ser sempre descartáveis. Todo material usado em tatuagens também deve ser esterilizado. Em uma transfusão de sangue, se certificar de que o material foi devidamente testado. Gestantes devem seguir o tratamento indicado pelo obstetra para evitar transmitir o vírus ao bebê durante o parto. Em nenhum momento se fala para não usar o preservativo porque hoje existe a medicação. Não. Você tem que usar o preservativo, você tem que se prevenir e, se necessário, se acontecer algum outro risco, por exemplo, esse preservativo estourar ou alguma outra situação, você tomar a medicação como mais um fator de ajuda, não é o único. No Centro de Testagem e Aconselhamento em Bauru, são feitos testes rápidos e gratuitos de HIV e outras doenças infecciosas, como a hepatite e a sífilis. O CTA fica na rua 15 de novembro, número 335. Quem passou perto do supermercado Paulistão, na Avenida Nações Unidas, no fim da noite de ontem, levou um susto. Um incêndio atingiu a parte externa do estabelecimento. Apesar da altura das labaredas chamar a atenção de quem passava pelo local, não houve prejuízos e nem pessoas feridas. O fogo atingiu apenas o material reciclável armazenado no local. A brigada de incêndio do supermercado agiu no controle das chamas e o corpo de bombeiros foi acionado. A parede e a cobertura foram danificadas, mas os reparos já foram realizados.
Muito sol e tempo seco. Hoje a umidade do ar em Bauru chegou ao menor índice neste mês, 24% no início da tarde. E não tem previsão de chuvas para os próximos dias. Veja os detalhes na previsão do tempo. Um bloqueio atmosférico mantém o tempo aberto em todo o estado, sem previsão de chuvas até o fim de semana pelo menos. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 29%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima ficou em 15 e a máxima foi de 30 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 15 e 28 graus. A Prefeitura de Bauru reabriu a licitação do Parque Pavimentação, que deve garantir o asfalto a aproximadamente 700 quadras da cidade. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do município. A contratação do serviço foi dividida em 3 lotes. O Parque Santa Cândida, com 65 quadras, o Tangarás, com 144, e um terceiro, que inclui os bairros Jaraguá, Pousada da Esperança 1 e 2, Santa Edviges, Parque Viaduto, Jardim Vitória e Parque Roosevelt, com 495 quadras. As sessões de licitação estão marcadas para os dias 10, 14 e 15 deste mês. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre as medidas que a Unesp tem tomado depois do crime de racismo cometido no campus aqui em Bauru. Voltamos já já. Voltamos e a gente fala agora sobre as medidas que a Unesp tem tomado depois que foram encontradas pichações racistas num dos banheiros da universidade aqui em Bauru. Vamos receber o professor do Departamento de Comunicações Sociais, o professor Juarez Xavier. Juarez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Juarez, nós dissemos até aqui no Unesp Notícias que você estaria nesta semana numa conversa com a reitoria para discutir medidas que combatam o preconceito dentro da universidade. O que a Unesp pretende fazer? Bem, nós fizemos uma reunião com o pró-reitor de graduação, o professor Laurens, e tomamos uma série de medidas. A primeira foi montar uma comissão de trabalho. Essa comissão de trabalho é formada pela pró-reitoria. Eu faço parte dessa comissão, tem funcionários, tem alunos e tem professores que pesquisam o tema da questão racial. Então, essa medida é para que a gente possa estudar possibilidades de fazer o debate sobre a questão étnica racial na graduação. A segunda medida, nós já temos uma reunião agendada para o final do mês de agosto, que é ver como é que a gente vai capilarizar essa discussão na universidade, como todas as unidades poderão participar, todos os cursos, e a partir daí criar metas, né? Como é que a gente vai estabelecer metas para fazer com que a universidade discuta a política da instituição, que é a política de cotas, e quais são as consequências disso na graduação. Na semana passada nós tivemos também uma reunião da congregação aberta aqui no campus em Bauru para discutir esse tema. Qual que é o seu balanço da reunião? Foi muito positivo. Eu considero que foi uma reunião histórica. Foi a primeira vez que nós fizemos uma congregação para discutir não só a questão étnica racial, mas as intolerâncias que nós temos registrado nos banheiros e nos corredores da universidade. Então, contra a homofobia, xenofobia, contra o machismo e contra o racismo. A ideia era que a gente tivesse uma ação política de sinalizar para a nossa comunidade que nós não seremos tolerantes com a intolerância. Então, ela foi histórica nesse sentido, né? Reuniu alunos, professores e funcionários da unidade para poder fazer essa discussão. E tivemos o que eu posso chamar de um auxílio luxuoso, que foi a participação da OAB. A OAB designou um professor, que é um advogado vinculado às questões étnicas raciais, para acompanhar o debate e a discussão que nós estamos fazendo. Então, o Antônio tem nos orientado, né, qual a melhor medida, o que é que caracteriza racismo, o que não caracteriza racismo. Nós já tivemos aqui discutindo isso anteriormente, né? Então, ele tem nos ajudado nisso, qual a melhor medida para ser tomada, como a gente vai encaminhar junto à polícia, que tem que fazer boletim de ocorrência, e como a gente vai discutir junto ao Ministério Público. Então, foi uma reunião muito importante do ponto de vista da posição da universidade contra as intolerâncias no nosso campo. Juarez, você já esteve aqui para falar sobre a reativação do NUP, o Núcleo Negro de Estudos de Pesquisa e Extensão. E qual deve ser a contribuição do núcleo neste momento, na sua visão? Em 3 frentes. A primeira é que nós vamos participar dessas discussões feitas na universidade. Começou agora na graduação, nosso objetivo é fazer uma próxima reunião com a Pró-Reitoria de Pesquisa para envolver toda a universidade nesse debate. É uma política institucional e nossa instituição precisa estar preparada para isso. Segundo, na produção de reflexão teórica. Nós estamos reativando uma revista chamada Etnos Brasil, que é a nossa revista,
E provavelmente nós iremos abordar essa discussão nas nossas pesquisas, nos nossos textos científicos. E a terceira questão é que nós estamos querendo criar uma motivação permanente na universidade para discutir a política da diversidade, uma educação para a diversidade. Então nós vamos visitar os campos da universidade com esse debate, com essa discussão. Dia 19 agora eu vou para Assis, depois Marília, em cada um dos campos onde já tem um grupo de trabalho do NUP, nós vamos participar para poder discutir essa ideia de uma educação para a diversidade e contra as intolerâncias. Queria aproveitar a sua presença, Juarez. É a primeira vez que você vem no estúdio depois do episódio do crime de racismo. Muitas pessoas se surpreenderam pelo fato daquelas ofensas terem aparecido dentro de uma universidade, um local de formação de cidadãos esclarecidos. Você, pessoalmente, que foi atingido, se surpreendeu de alguma forma? Por duas razões. Uma é que nós temos aberto o debate, né? Nós temos feito uma discussão que eu acho bastante democrática. Desde que a universidade decidiu adotar as políticas de cotas, nós temos discutido em todas as nossas instâncias. Então, estava aberto para o contraditório, era participar da discussão e colocar seu ponto de vista. E o segundo aspecto, que aí sim eu considero constrangedor, foram para as pessoas que trabalham na universidade, em especial as faxineiras, que se sentiram muito atingidas. Tanto é que amanhã nós vamos fazer uma reunião com elas, nós queremos ver até se a gente monta um grupo de apoio lá com o curso de psicologia, porque elas ficaram bastante abaladas. E não é a forma de tratar esse tema na universidade. A universidade ela precisa estar aberta para o contraditório, para o debate, para a discussão. E choca você ver um aluno ou um professor ou um funcionário, a gente não sabe quem fez, mas recorrendo a um ato que é um crime. E a nossa responsabilidade como servidores públicos é denunciar esse crime. Não pode ter ocorrência de crime numa instituição pública. Então, o que mais chocou foi a forma violenta e pouco democrática da expressão do seu contraditório, no caso, pichando a parede do banheiro. E as reações têm aparecido a esse crime de racismo. Ontem teve uma intervenção do grupo de hip-hop lá na cantina do campus. Muito bom, né? Isso tem motivado também a reação dos grupos contrários a isso. Então, o coletivo feminista, o coletivo homoafetivo, o coletivo negro, todos se reuniram para criar uma política permanente de ação contínua na universidade. E ontem teve lá uma ação do grupo de hip-hop, da ação do hip-hop da cidade, contra o racismo. Bastante representativo, cheio com conteúdo muito positivo. Muito bom, Juarez. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E no próximo bloco, uma dica para você já se planejar para o fim de semana. É um passeio pelo Museu a Céu Aberto do Café. Uma oportunidade para conhecer a história da nossa região e ter contato com a natureza. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Logo mais à noite tem início a edição 2015 da Gran Expo Bauru. O evento realizado no recinto Melo Moraes traz atrações para todos os públicos. Quem tem mais informações é a repórter Leire Bevilacqua. No ano passado, cerca de 350 mil pessoas passaram aqui pela Gran Expo nos 11 dias de festa. E neste ano a expectativa é superar esse número. Quem nos dá mais detalhes é um dos organizadores do evento, Emílio Brumati. Emílio, qual é o público esperado para este ano e quais as principais atrações que ele vai poder conferir? Mais uma vez, nós esperamos um público muito grande, em torno de 350 a 400 mil pessoas. É um público que a gente sempre consegue montar uma estrutura para atender esse número exato ou até um pouco mais. E esperamos mais ou menos o Jorge Mateus como atração principal do nosso evento. O Jorge Mateus é um artista consagrado hoje na música sertaneja, é um artista que ele não caiu, não deixou de sair da mídia, é um artista muito esperado e também faz muito tempo que ele não toca na região, no raio de 200 km, Jorge Mateus não tocou depois de um ano. O último show foi Expo Bauru 2014 e agora 2015 retornando, esperamos a casa cheia. E vocês também estão preparando atividades culturais gratuitas, né? Isso, é uma atração diferenciada, nós vamos ter bastante coisa. Um exemplo, uma novidade desse ano é um stand de animais, onde nós vamos ter boi, cavalos, pônei, mini horse, coelhos, galinhas, várias raças de cachorros, gatos. Então é um diferenciado que nós conseguimos acrescentar dentro da Expo Bauru. Além dessas atividades culturais, a Gran Expo também é um espaço para os produtores rurais, né? Quais são as atrações para esse público? Na verdade, a atração do produtor rural hoje, ela consta também diante da raça do boi Nelore e do Guzerá, onde temos várias argolas. Esse ano nós teremos quase 600 argolas, tanto do boi Guzerá quanto do boi Nelore,
onde os expositores vão estar participando desse campeonato que eles fazem entre si. A Nelore já tem há anos que consegue colocar como destaque os maiores produtores de boi Nelore do interior, e a gente faz parte disso. E isso aí ajuda bastante a crescer a nossa marca, a crescer a Expo Bauru, a se tornar um foco muito grande no interior de São Paulo e também nas grandes regiões, por ser uma das maiores feiras agropecuárias que tem da raça Nelore. Muito obrigada pelas informações. Então, a Granexpo Bauru vai até o dia 16 de agosto, aqui no recinto Melo Moraes. Leire Bevilacqua para Unesp Notícias. A gente mostra agora um passeio por um museu diferente, o Museu do Café, que fica numa fazenda aqui pertinho de Bauru, em Piratininga. Ele conta a história do Centro-Oeste paulista em cada detalhe, do terreiro onde secava o grão do café a uma trilha cercada por árvores. As paisagens do Centro-Oeste paulista encantam não apenas pelas belezas naturais. Entre árvores e pastagens, a história da nossa região é contada por iniciativas como a do Guilherme e do Luiz. A parceria entre eles deu origem ao Museu do Café, instalado na Fazenda São João, em Piratininga, uma das muitas propriedades do interior dedicadas à produção de café. Quem visita o Museu do Café aqui em Piratininga entra em contato com a história da formação do Centro-Oeste paulista. A região aqui se desenvolveu por conta de dois fatores principais: o cultivo do café e a expansão dos trilhos das ferrovias. O café foi a principal atividade econômica da fazenda desde o fim do século XIX até o fim da década de 90. Com o declínio da produção, surgiu o desejo de tornar o local um ponto de valorização da história e da cultura do interior paulista. É uma propriedade que remonta ao início dessa ocupação do Centro-Oeste paulista, né? Tem sua importância, tem toda uma série de estruturas físicas, né? Relativamente bem preservadas, e a gente sempre teve muito carinho, sempre gostou muito, mas não sabia como explorar de uma forma alternativa. Ao mesmo tempo, somos todos da área educacional, né? Os parceiros, né? O Luiz, o historiador, eu sou da área, né, de ciências, biologia e outros profissionais de pedagogia, geografia. E a gente tentou pensar, né, uma vez, um projeto com essa finalidade, educacional, de preservação do patrimônio. O museu desperta curiosidade em visitantes de todas as idades, mas são os pequenos que descobrem um mundo totalmente novo. A visita já começa com uma volta ao passado. Pelas explicações de Luiz, eles ouvem atentos as histórias de um tempo em que a maioria das pessoas da região vivia no campo e trabalhava no cultivo do café. Uma atividade que tornou a cidade de Piratininga próspera e bem movimentada. Essa fazenda e as fazendas vizinhas, elas vieram na esteira dos interesses de uma família muito poderosa, né, que chegou a ser a terceira maior fortuna do Brasil, que era a família Rodrigues Alves. Tinham fazendas em todos os lugares, perceberam a oportunidade, porque o café ia mesmo se expandir para essa região, chegaram na frente, trouxeram a ferrovia e formaram não só essa fazenda, como a cidade, e aí atraiu o interesse dos outros fazendeiros que foram abrindo terras naquele surto econômico do café na virada do século. Para fazer a riqueza dos fazendeiros, o café era colocado para secar no terreiro ou então em locais como este, que contava com um forno para acelerar o processo. Os trabalhadores também usavam ferramentas pesadas, como esta que parece um carrinho de mão. As crianças percebem todo o esforço que era necessário para tomar uma xícara de café. Depois de secos, os grãos eram colocados neste pequeno vagão e seguiam para a tulha, o local onde ficavam estocados. A tulha da Fazenda São João tinha ainda um recurso especial. Essa máquina conseguia separar diferentes tipos de café. Daqui, ele seguia de trem até o Porto de Santos e de lá era exportado para o mundo todo. Luiz explica que a tulha não servia apenas para guardar o café. Várias atividades eram realizadas no local, como festas e bailes. Isso porque a vida social dos moradores dessa região girava em torno da fazenda. As fazendas tinham centenas de colonos, eram mini cidades, tinha comércio, né, tinha festas, né, tinha encontros sociais das outras fazendas aqui, porque os imigrantes, os colonos que moravam aqui iam pouco para a cidade, né? Estamos falando da época dos coronéis, uma época que não tinha ônibus, caminhão, carro, era tudo no carro de boi mesmo, era tradicional dessa região. E a fazenda funcionava como um mini feudo, né? Na época era comum, a fazenda produzia tudo ou quase tudo que precisava.
Além de conhecer as etapas de produção do café, as crianças também entram em contato com outros elementos bem diferentes da vida na cidade. O leite tirado quentinho da vaca, por exemplo, torna-se uma experiência emocionante. A Bianca foi corajosa, foi a primeira a fazer a ordenha e aprendeu direitinho. É tipo assim, ó. Você primeiro aperta o dedo indicador, daí você aperta os outros dedos. Outros animais da fazenda também são apresentados aos pequenos. Quem cuida deles com carinho é o Sr. Rubens. Ele conta que já está acostumado com a curiosidade de quem nunca esteve num ambiente desses. Muitos, têm interesse em saber, porque eles não conhecem, né? E aliás, eu falo que é gostoso, né? Eu, por exemplo, a gente levanta aí 5 anos que eu estou aqui, não levanta 4 horas, 4h30 da manhã. Mas eu, como se diz, eu gosto de mexer com criação, gosto da natureza, né? Inclusive com planta, né? Você gosta desse meio ambiente do campo, né? O passeio pela fazenda inclui uma trilha rodeada de grandes árvores. Algumas delas compõem a vegetação nativa da região. No meio do caminho, um símbolo da inventividade dos antigos moradores da fazenda. Essa ruína era, na verdade, uma pequena usina hidrelétrica que produzia energia para o local. Tudo no Museu do Café é pensado para parecer um retorno ao passado, mas não apenas isso. Também para que os visitantes possam refletir sobre a origem da sua cidade e também a sua história. A gente vê hoje a gente na cidade, as crianças, os adultos, muito distantes e desconhecendo de onde vem a água, de onde vem seus alimentos, o que configurou historicamente a nossa região, né? E isso a gente entende que promove uma perda de identidade. E esse resgate desse contato com o ambiente natural, ele pode traçar um futuro mais sustentável e mais humano, que é parte da missão do museu. A população, na hora que conhece a história da sua própria cidade, o elemento formador da sua própria cidade, ele começa a gostar mais do lugar onde ele vive, né? Então, eu acho que a importância é crucial no sentido de que a população daqui, que viveu tudo isso aqui, que viveu a história do café, ela carrega isso dentro de si, precisa conhecer para dar valor para as coisas que você tem. E se você também quiser conhecer a Fazenda e o Museu do Café, é só agendar uma visita pelo telefone 14 99 686 7677 ou também pelo site www.museudocafépiratininga.com.br. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.